Porque não adianta nada a empresa crescer com o que eu chamo de telhado de vidro, ou seja, sonegando muito, fazendo muita coisa errada, porque daqui a pouco ela vai cair nas garras do leão, nas garras do fisco, e tudo que ela economizou, que na verdade não economizou, vai se converter em quê? Em autos de infração, em multas gigantescas, em prisão para os seus dirigentes. Então, isso não é um crescimento sustentável. Eu sempre falo, né, que de todo problema a gente extrai uma solução. Então, a gente tem uma realidade fática, que é a complexidade do sistema tributário. Isso é fato, não temos como escapar disso. Pelo menos não num curto período de tempo, não temos. Nós temos aí um sistema realmente muito complexo, certo? Contudo, essa complexidade também traz a possibilidade de alinhamento de estratégias, porque quanto mais complexo, quanto maior o número de normas, mais oportunidades a gente também consegue enxergar. Letícia, desenvolva. Como assim mais oportunidades? Sim, gente, tudo que é muito complexo gera uma margem de subjetividade. Não é à toa que as empresas hoje, pelo menos as grandes empresas que estão, nem só as grandes empresas, mas as empresas que estão comprometidas com o seu crescimento de forma sustentável. O que é o crescimento de forma sustentável? Aquele crescimento paulatino com, pelo menos, uma análise constante dos riscos, porque não adianta nada a empresa crescer com o que eu chamo de telhado de vidro, ou seja, sonegando muito, fazendo muita coisa errada, porque daqui a pouco ela vai cair nas garras do leão, nas garras do fisco, e tudo que ela economizou, que na verdade não economizou, vai se converter em quê? Em autos de infração, em multas gigantescas, em prisão para os seus dirigentes. Então, isso não é um crescimento sustentável. O que é um crescimento sustentável para as empresas? É um crescimento em que elas estão paulatinamente, constantemente fazendo uma avaliação de risco, porque tudo, quando a gente vai falar de empreendedorismo, de manter uma empresa, tem um risco envolvido, né? O risco empresarial envolvido. Então, todas as decisões, não só relacionadas a tributos, mas todas as decisões empresariais têm algum risco atrelado. Então, quando a gente traz isso para uma seara da tributação, se qualquer decisão que a empresa vá tomar, decisão estratégica, esteja com risco analisado, ela vai ter maior clareza na tomada de decisão se ela quer arcar com aquele risco ou não, tá? E aí, uma vez que ela está com o risco sob cuidado, aí um risco gerido, né, que a gente chama de gestão de risco, ela vai crescer de forma sustentável, sabendo, esse daqui eu vou tomar um risco maior, mas eu estou em contrapartida, eu estou fazendo um fundo aqui para que caso eu tenha um revés financeiro, eu tenho um fundo acobertando isso. Né, o caso eu tenho revés financeiro, não, meu faturamento cobre, minha lucratividade cobre, que eu não vou falir, tá? Então, todo crescimento sustentável é um crescimento que calcula de forma premeditada e de forma estratégica, caso aconteça algum revés, a empresa não quebre, tá? Alguma situação que possa onerá-la de alguma forma, ela não venha quebrar, tá? Não venha falir, ela vai se manter no mercado, ok? Só que como que a empresa faz para ela conseguir está sempre gerindo o seu risco tributário e sempre aproveitando ao máximo as oportunidades de redução de forma legal, lícita, da sua carga tributária? Ela só consegue fazer isso a partir do momento que ela une o compliance, que é justamente ela estar em dia com as normas, estar constantemente se atualizando em relação às normas tributárias e estar cumprindo essas normas tributárias, com o planejamento tributário. Ou seja, identificando sempre, estudando a legislação de forma a identificar oportunidades de ganho tributário, de redução da sua carga tributária, tá? Unindo esses dois mundos, ela vai estar com a sua gestão, tá? Sua gestão, seu controle, de forma muito organizada. E por isso que surge a importância da governança tributária. A governança tributária, ela é o conjunto de procedimentos em que a empresa consegue se manter em compliance, estar constantemente prevendo hipóteses de planejamento tributário, ou seja, de redução da carga tributária, gerindo o seu risco tributário, porque às vezes até na tomada de uma decisão relacionada a um planejamento tributário, é possível sim, é possível não, normalmente existe um risco envolvido,
que precisa ser analisado. Claro que nenhum planejamento tributário que envolva um grande risco está, ou que seja ilegal, ou que seja imoral, ele está dentro do conceito legal de planejamento tributário, né? Tem muita gente que faz, muitas empresas que adotam planejamentos tributários que, na verdade, não são planejamentos tributários, né? São infrações à lei aí, e que trazem um risco maior. Eu não estou falando desse tipo de planejamento tributário, estou falando de planejamento tributário que realmente é lícito, mas pode ter ali um entendimento do fisco diferenciado, pode gerar alguma outra coisa que por mais que seja um risco menor, a empresa precisa saber e precisa estar disposta a correr aquele risco. Existem estratégias de planejamento tributário que trazem mais riscos e outras que trazem menos risco. Quando a empresa investe em procedimentos relacionados à governança tributária, ela garante que ela está sempre em dia com a legislação, cumprindo essa legislação sem perder as oportunidades de planejamento tributário. E principalmente questionando a legislação, tá? Ou trazendo estratégias para questionar legislações, tá? Normas infralegais ou leis mesmo, que estejam em desacordo com a Constituição, ou normas infralegais que estejam em desacordo com outras leis. Então, analisando essas situações para poder se posicionar de forma estratégica. Sem que as empresas tenham um profissional que tem esse perfil estratégico, que é o tributarista, né, e principalmente o tributarista de inteligência de negócios, que está sempre olhando os dados das empresas, sempre analisando tudo de forma muito estratégica, ela não consegue tomar essas decisões que são extremamente técnicas. Tá? São extremamente técnicas e estratégicas. Ah, Letícia, mas o contador da empresa não pode fazer isso? Não, o contador da empresa não tem essa capacitação técnica que o tributarista tem, a não ser que seja um contador tributarista, tá? Mas o contador da empresa que está ali no dia a dia fazendo cumprimento de obrigações não tem nem tempo, nem capacitação técnica para estar operando a empresa de forma estratégica dentro de um programa de governança tributária ou dentro de um alinhamento de planejamento tributário. Tá? Então, é muito importante que quando a gente vem para uma seara de compliance e tendo em conta, né, essa complexidade da legislação, essa complexidade do sistema tributário, que as empresas, para que se mantenham no mercado de forma estratégica, com crescimento constante e sustentável, que elas precisem investir num profissional estratégico também.